Eu estou aqui com o Carlos, viu? O Carlos está muito revoltado porque, enfim, ele viu a mãe dele passar por uma situação deprimente, uma situação humilhante. Essa idosa, 73 anos, ela está fazendo tratamento para combater o câncer. E a família está revoltada pela péssima qualidade do transporte oferecido pela Prefeitura de América Brasilense. Ô Carlos, eu tenho todo o roteiro aqui, mas eu gostaria que você mesmo contasse a história. O que aconteceu? Você acompanhou, eu não sei se foi sua mãe, o seu motorista mesmo contou a história. O que aconteceu com a viatura que acabou quase pegando fogo? Eu não sei como deixaram a sua mãe cair da maca no meio da estrada. Ô Carlos, relata o que aconteceu. Madalena, aconteceu o seguinte: depois que passamos o pedágio ali da 255, o motorista encostou a ambulância devido a um vazamento de óleo de diesel que estava, certo? Onde minha mãe estava, ficou aquele fumaceira todo cheirando óleo diesel, a ponto de pegar fogo, né? No que ele parou, ele pediu o apoio da autovia, e prontamente eles ajudou a gente. Veio o resgate. Madalena, desculpa que eu fico nervoso com essa situação, que é muito humilhante, como você falou, é muito humilhante. O motorista, no que ele foi tirar minha mãe, o motorista daqui de América, no que ele foi tirar minha mãe da maca para passar para o resgate da autovia, no que ele puxou a maca, essa maca veio para o chão. E com o impacto, Madalena, minha mãe bateu as costas e a maca naquele ferro da maca, certo? E ela tem um linfoma na medula, faz tratamento há 1 ano, e justamente no impacto ela bateu onde ela fez a cirurgia. E por Deus que ela estava com o travesseiro dela, que senão poderia ser pior, porque ela bateu a cabeça naquele suporte, naquele ferro da maca, certo? Aí, Madalena, queria falar também as más condições da ambulância. Essa mesma ambulância que aconteceu com a minha mãe ontem, na segunda-feira, isso é o relato do motorista, deu esse mesmo problema em São Paulo, certo? Aí na terça pegou minha mãe para levar para Ribeirão. Madalena, gostaria de questionar também o porquê, nesse caso, não tem um acompanhante, um auxiliar de enfermagem para estar acompanhando devido ao estado de saúde da minha mãe. Espera um pouquinho, Carlos, não tinha ninguém, só tinha o motorista fazendo o transporte? Eu de acompanhante da minha mãe, o motorista e mais uma paciente que ia para o HC de Ribeirão. Só você e os 2 pacientes? E o motorista? E o motorista. Nem... Aí outra coisa, Madalena, isso é o relato do motorista. Essa ambulância, além que eu vi as más condições dela, ele comentou comigo, eu tenho o nome do socorrista da Autovias que prestou apoio para a gente, eu tenho o nome do motorista da Autovias que prestou apoio para a gente, está tudo aqui comigo. Eu tive que assinar um termo de responsabilidade devido à queda. Minha mãe está reclamando de dor nas costas e na cabeça. Eles não queriam levar minha mãe para a clínica para fazer o exame, eles queriam levar para uma UPA em Ribeirão Preto, né? Mas faz 6 meses que a gente estava aguardando esse exame. E esse exame é muito importante para o tratamento da minha mãe. Ô Carlos, então, como que vocês conseguiram chegar até o exame? Vocês foram pelo socorro da Autovias ou a ambulância conseguiu ainda seguir viagem até Ribeirão Preto? Não, nós fomos pelo socorro da Autovias, que o socorrista pediu autorização para levar a gente na clínica. Onde foi que eu tive que assinar um termo de responsabilidade, porque por eles, pelo impacto da queda da minha mãe, eu tive que assinar um termo de responsabilidade que eu estava deixando de ir para o atendimento para ir na clínica para fazer esse exame. Ô Carlos, olha, é lamentável, eu percebo que você está nervoso e tal, mas o que nós queremos dizer, né, e esse caso a gente pega como, vamos dizer, como o gancho para a gente poder trabalhar o assunto. Eu agradeço, o Carlos já disse tudo o que tinha que dizer, realmente está chocado, humilhado, juntamente com sua mãe, que correu o risco de vida numa situação como essa. Agora, é inadmissível que uma pessoa, que uma ambulância transporta pacientes sem ter um acompanhante, um enfermeiro, né, pelo menos um técnico de enfermagem, para poder atender uma questão de emergencial, tá certo? Então, é inadmissível. Agora, com a questão da ambulância, nosso programa, ele tem aqui ouvidoria em quase todas as prefeituras aqui da região. Por favor, anote isso, né? Conversar com os prefeitos para que chame o pessoal especializado, que cuida das ambulâncias, para que as ambulâncias elas circulem com melhor qualidade pelas rodovias. Nós não podemos mais deixar pacientes em estado grave, muitas vezes, sendo conduzidos por veículos sem as mínimas condições. Olha, não faz muito tempo, talvez 1 mês e meio, 2 meses, eu voltava de Campinas com a minha família, eu vi uma ambulância
Chico, a Porsche amarrada com um pedaço do lençol. A Porsche amarrada com um pedaço do lençol. É um escárnio, é realmente um destratamento, uma desumanidade que nós estamos fazendo com os doentes brasileiros. Será que esses administradores colocariam um parente seu para andar dentro de uma ambulância dessa, se precisasse? Agora, deixa eu conversar. Será que analisam dessa forma as coisas? Alessandra, o que você teria a dizer diante de um quadro como esse? Quer dizer, pela segunda vez a ambulância teve problema, estava em São Paulo, teve problema, foi para Ribeirão Preto, teve problema, e agora essa questão aí, que a ambulância quase pegou fogo. Alessandra, você que é responsável pelo transporte municipal em Américo, o que você teria a dizer, a esclarecer a opinião pública de Américo? Realmente teve mesmo esse acontecimento, eu fiquei sabendo agora de manhã, né, o que aconteceu, muito lamentável, mas infelizmente a gente agora está tomando as providências, né, e essa ambulância realmente ela deu um problema no câmbio, mas ela não pegou fogo, né, como foi dito aí por ele, né, que pegou fogo, não, isso não teve, não procede, né, e na verdade a gente também já está com a gente já foi listada já 2 vans que vai chegar nova para a gente aqui da saúde, né, e a gente está tentando fazer da melhor maneira possível, trabalhar da melhor maneira possível, Alessandra, né? Deixa eu perguntar a você, quantas ambulâncias tem em Américo? Olha, ambulância que viaja, Madalena, a gente está com 2 ambulâncias, né, que viaja. Na verdade, a gente já tem outras ambulâncias também para fazer os outros procedimentos, né? Agora, a informação que eu tive é que essas ambulâncias não param um dia, né? Para fazer revisão. Essa ambulância, Madalena, ela usa bastante, que ela vai para São Paulo também, né? Então, na verdade, ela passou por uma manutenção, sim, tá? Ela passou por uma manutenção. E, na verdade, eu fiquei sabendo hoje de manhã, pela manhã, desse acontecido, tá? Tá certo. E aí a gente até tem que... Desculpa, eu conversei com o Carlos ontem também, a nossa ambulância que foi buscar ela depois do consultório, né? Você tem em mãos um relatório, por exemplo, nós acabamos de terminar o mês de janeiro, quantas viagens foram feitas de pacientes de Américo para outra cidade? Você tem esse relatório em mãos ou não? Sim, a gente até tem, Madalena, a gente tem alguma coisa assim. Na verdade, é muito paciente que vai para São Paulo, é muito paciente que vai para São Carlos, então a gente tem uma demanda muito grande. Agora, quantas também, ambulâncias, né? Você disse que tem 2 ambulâncias, né? Quantas ambulâncias seria o suficiente para você dar um bom tratamento e não desgastar tanto um veículo, né? Muitas vezes, sabe, sem as revisões dentro do período normal, né? Me diga, quantas ambulâncias precisaria hoje em Américo? Olha, para viajar mesmo, olha, a gente precisaria de pelo menos umas 4 ambulâncias, vamos colocar aí. 100%. É que às vezes, Madalena, a gente vai e leva com veículo normal também, né? Tá certo. Às vezes é só consulta normal, que nem para Ribeirão. Tem muito pessoal que a gente leva de van e vai para uma consulta normal, mas essas vans também passam por uma manutenção, viu? Ela está passando por uma manutenção agora, ainda mais nesse começo do ano, a gente está passando por bastante manutenção, entendeu? Tá certo. Obrigado, Alessandra. Tá aí então, viu? A gente vai observar, ouvindo aqui, ouvindo lá, para você formar uma opinião a respeito do assunto. Quer dizer, a gente percebe que os municípios estão sempre, Fernando, defasados. Se precisa de 4, eles têm 2. Se precisa de 10, eles têm 5. Quer dizer, nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo. Porque o correto seria o seguinte, precisa de 5, tem 7. Que teria que ter uma sobressalente. Porque se você vê a estrutura que nós temos nos 3 poderes, nos poderes legislativo, judiciário, executivo, é uma coisa assim impressionante. Tá certo? Não? Eles têm de sobra. Se não tiver, eles vão contratar, eles pegam frotas, alugam, mas eles têm de sobra. Vai ver a riqueza que tem esses ministérios. Vai ver a riqueza que tem na formação desses ministérios. Eu fui conhecer, há uns 3, 4 anos, a TV Brasil, lá em Brasília. É uma coisa assim impressionante, a riqueza dos estúdios. Quer dizer, é o fim do mundo, né? Que você não tenha o paciente, realmente, o recurso da federação, dos estados, dos municípios, para poder dar uma viagem digna ao paciente que precisa sair da sua cidade, porque a cidade não lhe dá o tratamento que deveria dar. Então, olha, a gente fica assim, realmente muito, muito triste, muito humilhado até dizer o seguinte, olha, está faltando realmente estrutura aqui, mas lá a estrutura não falta. O abuso que vocês fazem com o dinheiro do povo é Madalena, um absurdo. Eu só acho interessante o seguinte, né? Se você pegar carros do Poder Legislativo, do Poder Executivo e de outros departamentos, não quebram no caminho.
Mas ambulância é comum chegar a informação aqui que a ambulância quebrou, que o paciente precisou ficar esperando horas, às vezes, chegar um outro veículo. Então, mas viaja demais, viaja todo dia. Ônibus da empresa Cruz, de outras empresas, viajam todo dia para São Paulo. Só que tem manutenção. Nunca vi Quantos quebrado. ônibus quebram no caminho? É falta de Os manutenção. carros do executivo, do legislativo também não andam Exatamente. todo dia? É falta de manutenção. A gente percebe que há falha até de comunicação nesse setor. A chefe do setor não ficou sabendo. O caso aconteceu ontem de manhã, ela veio saber agora, depois que demos a manchete no jornal. O motorista tinha que ter comunicado. Tive esse problema, encaminha o veículo para manutenção. Não precisa dizer mais nada. Ela disse assim, ela tem 2 viaturas, precisa de 4. Quer dizer, ela está com uma defasagem de 100%. Ela precisa de 4, devia ter 6 para poder fazer as manutenções. Então, é isso. E não é muita coisa, não. Não é muita coisa, não. Porque se você dizer uma cidade como a América ter 6 viaturas para atender os pacientes de fora, não é um absurdo. Não é um absurdo. Agora, se você não, é um absurdo, não é, não. O absurdo é exatamente a Câmara de América ia comprar um carro, uma viatura de quase R$200 mil para servir o vereador, se não fosse nosso programa interferir. Então, quer dizer, a situação é realmente de parar, rever e logicamente, fazer com que o dinheiro que esse país arrecada, essa fortuna que arrecada, esse dinheiro seja conduzido. Fazem pouco caso, Madalena. Para onde deve seguir Fazem realmente. pouco caso com o dinheiro que vem ali certinho, ele é certeiro, ele nunca falha, né? O dinheiro do orçamento, dos impostos que saem dos nossos bolsos. Você se lembra que até cofres colocaram nos gabinetes? É isso aí. Está lá até hoje os cofres. Serve para quê?